Nesta oportunidade aqui, nós vamos tratar a respeito de um assunto que tem sido discutido muito nas escolas bíblicas dominicais nas últimas semanas, que é sobre as bodas de Caná. Apesar da ciência ser extraordinária, ela não é capaz de levar o homem a uma experiência com Deus. E nós observamos que a fé, por outro lado, essa sim, que vem da eternidade, uma ação direta ao homem, faz com que ele tenha compreensão dos mistérios que vêm da obra redentora, da eternidade de Deus. Todos os atos do Senhor Jesus, as suas palavras, as suas ações, de uma maneira geral, descritas nos evangelhos, elas têm um caráter profético, ou seja, elas apontam profeticamente para algo que vai acontecer num campo, vamos dizer assim, que a gente chama de profético, né? Por exemplo, você não consegue em Asdod e Asquelon, por exemplo, que já fica na Judéia, mesmo em Jerusalém, fazer um culto na praça. Mas lá em Caná da Galileia, e naquela região ali de Nazaré, pode-se fazer, os crentes fazem isso lá. Quando se trata de Caná da Galileia, trata-se de um lugar onde exatamente já havia sido até profetizado pelo profeta Isaías, que ali era onde estaria o povo que andava em trevas, mas esse povo viu a grande luz, né? Então Jesus realmente iniciou os seus sinais, não podia ser em outro lugar, tinha que ser realmente em Caná da Galileia. Jesus ele começa os seus milagres ali até para mostrar que a igreja ela não partiria de uma etnia, na verdade ela seria uma igreja gentílica, ou seja, de todas as nações, né? O Senhor não faria acepção de pessoas, né? Aceitaria todos nós, e por isso nós estamos hoje na presença do Senhor, né? Por essa aceitação do Senhor Jesus. Isso é curioso, porque você nota que num lugar tão pequeno do mapa de Israel, exatamente ali vai ser o início do ministério do Senhor Jesus, né? A bênção do Senhor, ele veio para os seus não receberam, foram os judeus, né? Mas as portas elas se abriram para todos. Então, profeticamente aponta para aquilo que ele iria realizar na vida da igreja, né? Isso é muito importante. Então eram 6 taras, mostrando o que é o homem no projeto de salvação de Deus. Deus encontra o homem, Jesus quando veio ao mundo, ele encontrou o homem assim, como aquelas talhas, né? Então é impossível você extrair dessas moléculas o oxigênio e o hidrogênio e os demais elementos químicos para poder formar o vinho. Mas o Senhor Jesus ele fez isso. Então a gente pode dizer aqui que neste milagre ele executou um dos seus preciosos e grandes atributos, né, que é criar. Ele criou do nada todas as coisas. E ali nós podemos dizer que alguns elementos químicos, aliás, alguns não, vários, né, ele criou para poder formar o vinho. Então isso é muito interessante, mas antes da gente entrar até no aspecto do vinho, nós não podemos desvalorizar a água. Que a água ela tem a sua importância, inclusive no campo profético, e tanto que quando a gente fala do vinho, a maior parte da composição do vinho é de água, né? Então a gente não pode desvalorizar isso. Mas eu queria que o professor Tiago falasse um pouquinho a respeito dessas características da água, para a gente poder também fazer uma associação profética em relação a isso. Amém. Nós vimos o pastor, o doutor Alexandre Paulino falando, né, sobre a questão dessa transformação, e nós vamos ver o seguinte: ainda que a gente fizesse ali fusões e fissões nucleares, coisa que para nós é muito difícil, assim, mesmo hoje a fusão nuclear, a fissão nuclear a gente já domina, né, mas a fusão nuclear é muito complicado para a ciência hoje. E mesmo assim não seria possível a gente fazer essa transformação, a gente gastaria uma energia assim, imensurável, né? Então a gente vê justamente isso que você falou, a característica de Jesus de poder fazer as coisas do nada. A palavra de Deus ela tem poder para criar todas as coisas, para mudar todas as coisas, e ele vai mudar as características dessa água, né? A água, ela profeticamente ela fala para nós da palavra de Deus, né? Dessa palavra da vida que nós temos aqui, né? Que descender da sede da alma. E só que Jesus ele mostra um aspecto que seria fundamental para a igreja dos nossos dias,
que é a água, a palavra de Deus, transformada pela revelação do Espírito Santo, que é essa transformação da água para o vinho, né? Então, o Senhor mostrando que aquilo que a água faz, que é tirar a sede da alma, o vinho ele vai trazer a alegria do Espírito, né? Para mostrar que a revelação do Espírito ela faz algo mais na nossa vida, ela transforma a nossa vida que caminhava para a morte, para uma vida que vai agora caminhar para a vida eterna com o Senhor. Ela vai embriagar nossa alma daquilo que é a presença do Espírito Santo. E a água, ela tem esses aspectos, né? Essas características. Ela é incolor, ou seja, ela não tem cor. Ela é inodora, ela também não tem cheiro. E ela é insípida, né? Então, o vinho ele vai mudar tudo isso aí, a característica de todo esse aspecto, né? E quando a gente pega a figura ali do mestre Sala, até, pastor Gil, se o senhor quiser também falar alguma coisa, o senhor fica à vontade, tá? Sou o nosso convidado especial hoje. O mestre Sala, a figura do mestre Sala é tipo do Espírito Santo. Mas se a gente trouxer para os dias de hoje, a figura do mestre Sala aqui como profissão seria hoje mais ou menos o que seria o enólogo hoje. O enólogo ele é aquele profissional que ele fabrica o vinho, ele conhece toda a produção do vinho, desde a plantação da uva até a maturação do vinho e também a venda, ele faz todo esse aspecto, é o enólogo. E nós temos uma outra figura que não é profissional, mas que também faz parte desse meio, que é o enófilo. O enófilo ele já é um apreciador, ele não é profissional, mas ele é um apreciador do vinho. Então nós temos essas duas figuras. O enólogo, que é um profissional mesmo, de produção do vinho, ele conhece toda a produção do vinho. E o enófilo, que é um apreciador, né? Mas ambos, eles testam o vinho da mesma forma. Eles primeiro, as etapas, assim, basicamente, a etapa de teste do vinho que o enólogo e o enófilo faz primeira coisa, ele vai olhar a coloração. Ele pega a taça, levanta e olha a coloração, por quê? A coloração daquele vinho tem que ser correspondente ao fruto que foi usado. Então ele olha isso, se está correspondente, se realmente corresponde, se é um vinho tinto, se é um vinho branco, então a coloração tem que ali ser idêntica ao do fruto. Então ele olha primeiro a coloração do vinho. E aí mostrando para nós profeticamente, assim, o Senhor nos trouxe para essa obra, e ele nos mostrou que existe uma obra que ela tem uma origem, e a origem dela é na eternidade. E o Espírito Santo, ele mostra que essa obra ela tem uma origem na eternidade, não veio de qualquer lugar. Ela veio da eternidade, a salvação vem da eternidade, passa no tempo do homem e leva o homem para a eternidade. Então ela tem uma origem. Então quando você olha a ação do Espírito Santo, ela tem uma origem, e a origem é a eternidade. Aí você vai ver, é inodora. Então qual que é o segundo passo que o enólogo faz? Ele vai balançar ali o vinho e ele vai ver o cheiro. E basicamente aquele cheiro ele tem que ser correspondente com o fruto, ele tem que ter o cheiro do fruto ou da flor. Pode até ter um pouco do cheiro da madeira, porque o vinho ele é envelhecido em barris de madeira. Ele pode ter um pouco, mas se esse cheiro for muito, extrapolar muito, ele perde a safra, né? Então aí mostra para nós também essa ação do Espírito Santo. Repara que nós precisamos exalar o bom cheiro de Cristo. Tem que ser a madeira simboliza o homem, né? A madeira simboliza o homem, que não pode extrapolar, mas a flor fala dos dons espirituais, né? A ação do Espírito Santo. O fruto fala do fruto do Espírito. Então nós temos que exalar esse bom cheiro de Cristo. Pode ter um pouquinho de madeira? Pode, é natural, porque o Senhor vai usar, por exemplo, um instrumentista. No instrumento, o Senhor vai usar o pastor na função do pastor, né? O Senhor vai usar o irmão que é um evangelista para evangelizar. Cada um na sua vocação. Então você tem um pouco dessa. Mas se essa madeira extrapolar aquilo que é o mínimo, aí você já estraga toda a bênção, que aí passa a ver razão do homem, né? E aí depois o último aspecto é o sabor. Ele prova, né? O enólogo, ele prova o vinho. E o interessante é que depois que ele engole o vinho, depois que ele engole o líquido, quanto mais tempo o gosto ficar na boca, melhor é o vinho. Quanto mais tempo ali o gosto ficar ali na boca, depois que ele engoliu, melhor a qualidade do vinho. Tanto o enófilo quanto o enólogo, os dois fazem o mesmo teste. O enólogo com o objetivo de falar assim, não, esse vinho está pronto, pode comercializar, né? E o enófilo para apreciar.
Então, mas todos os dois, quanto mais tempo o vinho passa ali na boca, maior qualidade é o vinho. E aí nós vamos também trazer para um aspecto profético. E muitas vezes o pastor Judeti, ele fala muito isso, e nós temos que entender isso. Nós não podemos viver simplesmente da pregação. A pregação, a palavra entrou no ouvido, saiu no outro, você já saiu do culto, já nem lembra mais o que o pastor pregou. Isso é aquele vinho que entrou, você não está retendo a bênção do Espírito. Então, quanto mais tempo o Espírito é retido na nossa vida, melhor a qualidade da ação do Espírito. A qualidade do Espírito, ela não muda. O Espírito Santo, ele é pleno. Mas a qualidade daquilo que eu retenho ou não a bênção é que vai fazer a diferença. E o que é curioso é que, no caso ali, ele bebe, mas o sabor tem que permanecer na boca por um tempo, né? Isso aí. Quer dizer, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que o coração está cheio, isso aí. Muito bom, hein? É. Então, isso é maravilhoso. Quando a gente pega Jesus transformou esses 3 aspectos ali no vinho, né? E isso tem que, essa parte profética, ela tem que ficar na nossa vida, porque nós precisamos viver sempre a revelação do Espírito. Nós podemos dizer, professor Tiago, que o mestre Sala, ele teria essa característica desses 2 profissionais para... A gente pode fazer uma analogia com o que a gente tem hoje. Né? Esse mestre Sala seria basicamente a função de hoje do enólogo e do enófilo combinadas, né? Assim, o versículo 9 chega até a dizer o seguinte, quando diz assim, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, quer dizer, fez esse processo, ele provou, né? Provou. E o Senhor não corroborou aos serventes provar o vinho. Porque Jesus podia ter falado assim, ó, prova aí agora. Isso. Mas ele não fez isso. Ele mandou levar o mestre Sala. Por que ele fez isso? Porque quem testifica a obra do Espírito é o próprio Espírito Santo. Eu não tenho como validar, não, isso aí que você teve é do Senhor, está aqui, tá uma carta, está validado e você leva essa carta onde você estiver. Não tem como. Quem corrobora, quem valida, quem testifica a obra do Espírito é o próprio Espírito Santo. Por isso que tem aquele texto que fala que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. É ele que pode falar qual é o melhor vinho, né? Sim. E, muito bem. Algum outro detalhe nesse aspecto a ser falado? O interessante aqui... Pode falar, pastor. Pode falar. O interessante aqui é que Jesus também ele faz uma situação que mostra a grandeza do poder de Deus. Não existe tempo entre a água ser colocada na talha e ser transformada em vinho. Porque a gente lê, olha, no versículo 7 fala, enchei d'água as talhas, e aí logo depois, encheram até em cima, e disse Jesus de novo, olha, tirai agora e levai ao mestre Sala. Ou seja, o tempo da água encher, logo depois já estava transformado. E se você for pegar a produção do vinho, essa produção do vinho ela demanda um tempo. Um tempo para maturação, né? Vou pedir para passar o próximo slide, que ela demanda um tempo de colheita, você tem que colher o fruto tem que estar maduro, você tem que colher o fruto tem que ser levado para ser pisado, né? Vai ser pisado para extrair ali o suco, o mosto depois vai ser mais prensado de novo, depois isso vai ser levado para fermentação, depois isso vai ser levado vai ficar um tempo na fermentação, depois isso vai ser levado para fazer a filtragem daquele vinho, depois da filtragem aí você coloca nos barris para maturação, porque a fermentação e a maturação é diferente. Se fermentar demais, você perde o vinho. Então é um longo tempo, É um longo processo, né? Cada vinho tem o seu tempo, né? Mas o processo é longo e é detalhista. E ali foi imediato. Instantâneo. Mostrando que Jesus ele não está preso às 4 medidas desse universo. Não está preso ao tempo crônico. Ao tempo nem ao espaço. Ali não tinha espaço. Onde é que ele foi colher a uva? Onde é que ele pisou? Como é que é isso? E nem o tempo. Então ele não está preso. Ele é do universo redentor. E aí tem até um aspecto profético, né, pastor? Se eu quiser falar melhor, que é a questão de pisar a uva, né? Que Jesus quando normalmente, né, o processo do lagar, né? O lagar é onde se pisam as uvas, né? E naturalmente o caldo que sai ali, que é o mosto, né? Esse mosto, então, é recolhido num recipiente e dentro desse recipiente ali há o processo de fermentação de dentro para fora, a fermentação interior, não é uma fermentação colocada de fora para dentro, né? Então, o vinho é exatamente o símbolo exatamente da ação do Espírito Santo, da vida, né? É o que dá alegria na festa,
E esse vinho, inclusive, existe um aspecto interessante sobre o vinho, é que quando a uva é pisada, vai mostrar exatamente como foi o processo da nossa salvação, porque ela se refere ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a palavra diz que ele seria pisado, né? Moído pelas nossas transgressões, né? Ferido pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque ele foi pisado, nós então podemos agora beber o vinho da alegria, né? Que é a alegria da vida representada no sangue de Jesus. Né? Glória a Jesus, que maravilha, né? Bem, eu gostaria de chamar a atenção aqui dos nossos irmãos que estão nos assistindo pela TV Manaim, que nós temos o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Lá você tem acesso a uma playlist de episódios do programa Ciência e Fé. E também dizer a todos que nos acompanham que nós temos cultos diários inéditos, sempre às 20 horas neste canal. E domingo pela manhã, às 10 horas, temos a Escola Bíblica Dominical, onde temos discutido bastante a respeito do livro do Apocalipse e feito uma associação também com o Evangelho de João em muitas oportunidades. Ao mesmo tempo, gostaria de aproveitar a oportunidade, já que nós entramos aqui no aspecto do vinho, para pedir uma contribuição também de um outro membro do Grupo Ciência e Fé, que é o Dr. Alexander Moura. Ele é pastor também da Igreja Cristã Maranata e é coordenador do Grupo Ciência e Fé. Ele é mestre, doutor em matemática e professor na UFJF. Professor Alexander, fale um pouquinho a respeito dessa parte espiritual do vinho, né? O segundo vinho aqui, que é mencionado na palavra do Senhor. Nós queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, pastor Tiago, Willer, e aqui neste programa nós estamos aqui tratando do assunto sobre as bodas de Caná, e as bodas eram uma festa de casamento, como já foi falado, né, que durava alguns dias, e o noivo, ele só se apresentava no último dia da festa. Era o momento que ele viria para buscar a sua noiva, para se apresentar a ela e levá-la, né, para sua casa, né? Então nós temos aprendido aqui nesse dia, nesse programa, que as bodas elas trazem profeticamente a história da igreja. E nós temos dois períodos relatados aqui que estão bem evidentes, que é o período do primeiro vinho, que já foi tratado, e do segundo vinho. Então, quando começa esse período do segundo vinho ou do último vinho? O relato bíblico diz que o vinho se acaba ali, né? Então, nós temos visto aqui que o vinho é tipo da operação do Espírito Santo. Houve um primeiro período, o Pentecostes, a operação, onde a igreja nasce, uma igreja que trabalha pelo Senhor, uma igreja onde nós vemos ali os sinais, as maravilhas, as conversões. É o período apostólico, é a igreja de Éfeso, né, que nós estamos estudando nas cartas de Apocalipse. Mas esse período se encerra. E há um longo período em que não há o vinho. Mas por que isso ocorre? Não foi porque Deus deixou de prover o vinho, que é a operação do Espírito Santo, mas houve um distanciamento do profético, um abandono do Pentecostes. E que nós podemos ver nitidamente sobre o aspecto do cristianismo, que deixou de ser conduzido pelo Espírito Santo para ser guiado pela teologia, pela filosofia, por aquilo que é racional. Então houve esse período. Mas Jesus estava presente naquela festa e houve uma intervenção do Senhor. Clara, né? Uma operação do Senhor. Então, a igreja fiel ela está chegando até esse momento, né, que nós tratamos como o tempo do breve, porque houve uma operação poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. E que período é esse? O Senhor chama ali aqueles que estavam presentes na festa. Haviam ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E o que o Senhor pede? Que aquelas talhas fossem enchidas de água e fossem levadas ao mestre-sala. O mestre-sala que era o responsável por aquela festa, que é um tipo do Espírito Santo. Então, quando aquela água que foi transformada em vinho foi levada até o mestre-sala, ele prova daquela água e ele se alegra
ele se surpreende porque até aquele momento ele não tinha provado de um vinho tão bom. E ele diz isso, olha, em toda festa que há, o vinho melhor ele é colocado primeiro, quando se acaba é posto inferior. Mas aqui aconteceu o contrário, o bom vinho está sendo servido neste momento. Então isso é importante nós entendermos isso. O momento profético da vida da igreja é o momento em que o bom vinho está sendo servido, que é uma operação do Espírito Santo. E que operação do Espírito Santo é essa nesse último momento? É o batismo com o Espírito Santo, são os dons espirituais, a palavra revelada. Então, são todo esse conjunto de operações do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E o que o vinho ele faz, né, numa festa, né, no organismo? Ele vai tirar o homem do seu sentido natural. Então, é um momento de embriaguez. Então, a operação do Espírito Santo ela faz isso na vida do homem. O homem sai do seu sentido racional e passa a viver uma operação do Espírito Santo. Ele sai da obra criadora e passa a viver a obra redentora. Então, o mestre Sala, diante daquilo, ele manda chamar o esposo. Olha, pode chamar. Então, é esse momento que nós estamos esperando. O momento em que o noivo, Jesus, ele virá para buscar a sua noiva, que é a igreja fiel, para levá-la para a eternidade. E quando que isso vai acontecer? Quando a igreja estiver totalmente embriagada pelo vinho do Espírito. A igreja não pode se embriagar com o vinho deste mundo, mas ela vai se embriagar, ela está sendo embriagada pelo vinho do Espírito Santo. E quando ela estiver totalmente embriagada, ela vai cair nos braços do seu Senhor. E esse momento nós esperamos, que é o momento do arrebatamento da igreja. Então, o segundo vinho, que é melhor do que o primeiro, ou o último vinho, que é esse momento extraordinário na vida da igreja que nós estamos vivendo. É o momento que antecede o arrebatamento. Amém, queridos? A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, agradecer o pastor Alex Moura pela contribuição, pela participação. Isso é muito interessante, é uma bênção, né? Aquilo que nós temos podido usufruir desse bom vinho, né? O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, são as maravilhas que o Senhor tem operado. Gostaria de pedir, já estamos chegando ao final, infelizmente, ao pastor Gilson, que possa fazer algumas considerações finais sobre esse assunto que discutimos aqui hoje. Na verdade, a nossa preocupação aqui hoje é contribuir de alguma maneira com outras formas, outros programas que nós temos apresentado que estão relacionados a este assunto, o assunto do Evangelho de João, do livro de Apocalipse, que o Evangelho foi escrito pelo apóstolo João, e o livro de Apocalipse também, o escritor do livro é o apóstolo João. E você que está participando conosco, o senhor, a senhora, poderão ter algum complemento, se eventualmente hoje aqui alguma dúvida ficou, nós temos outras programações, como por exemplo, nós temos o plano profético da igreja nas 7 cartas do Apocalipse, tem sido apresentado no nosso canal de YouTube, e também todos os sábados, né, a 1h da tarde, na TV Bandeirantes, na TV Bandeirantes, e no domingo também ao 12h30, tem sempre através da Rede TV. Nós temos apresentado uma programação, algumas lives também temos feito relacionadas a este assunto e também ao livro de Apocalipse, que você participando e assistindo vai ter uma compreensão melhor deste assunto, né? E nós desejamos que isso seja realmente uma grande bênção, que entre a ciência e a fé, nós respeitamos a ciência, respeitamos a fé, mas prevalece a fé, porque é a nossa salvação. Maravilha, gostaria de aproveitar a oportunidade, agradecer a participação do pastor Gilson aqui conosco, né? Foi de grande valia, recebemos uma bênção, e dizer que nós somos muito gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, né? No Grupo Ciência e Fé, as experiências que o Senhor tem concedido, e quando a gente volta lá atrás, eu me lembro ainda quando era bem jovem, não vou falar que nem é tanto tempo assim, né, pastor, para não falar que ninguém aqui é mais velho e tudo mais, mas eu me recordo, né, claramente do pastor Gilson nas aulas, no seminário, principalmente sobre Apocalipse, as 7 cartas, e hoje que nós podemos, eu creio que o
o pastor Tiago ele tem este mesmo sentimento de agradecer ao Senhor pela oportunidade que hoje nós temos aqui Com certeza. de discutir esse assunto tão rico, né, na presença do Senhor, e temos aqui um professor a respeito desse assunto. Agradecer ao Senhor mais uma vez a presença aqui. Amém. Muito obrigado, Willer. Muito obrigado, pastor Tiago. Amém. Amém. Professor Tiago, a paz do Senhor e até a próxima então. Paz do Senhor, até a próxima. Paz do Senhor, pastor Gilson. Maravilha. E despedir também de todos que nos acompanharam no nosso programa. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus.